A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Tudo bem com você do lado de lá? Pelas bandas de Boa Vista aqui em Roraima, graças a Deus, tudo está bem. Deixa eu tirar o meu óculos por causa do reflexo. Eita! Eu agradeço a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Olha, continue orando por nós aí, tá bom? Continue intercedendo em nosso favor, tá? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Sai daí não, viu? Vai sair daí não. Segura aí, fica aí. Me escute. Tá bom? Eita, porque eu quero. Deixa eu falar com você um negócio aqui. Você, meu irmão, você, minha irmã, Deus abençoe sua vida, o seu ministério, você que é obreiro, pastor, evangelista, você que é missionário. Que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, tá? E que Deus possa a cada dia fazer prosperar o trabalho que Ele bondosamente entregou nas suas mãos para você fazer. E eu vou citar um texto aqui, eu vou recitar um texto sagrado aqui, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 8, que está escrito assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes sinais e prodígio no meio do povo. E ele não era pastor, não era apóstolo, não diz que ele andou com Jesus, tu está entendendo? Mas nele, em Estevão, um jovem, já estava se cumprindo aquilo que Jesus falou, lá em São João capítulo 14. Você viu que Jesus disse lá, conversando com Pedro, com os apóstolos ali reunidos, não é isso? E aí falou com Filipe, com Tomé, com Judas, não Iscariote, né? Aí Jesus diz lá assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores ainda do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Que maravilha! Então é aquele mesmo Jesus que continua operando até hoje, operou na vida de Estevão anônimo. Aí quando veio Estevão morreu, tu sabe, né? Estevão morreu, foi martirizado. Após a morte de Estevão, aquele jovem cheio de fé e de poder, aí a gente vê Deus levantando um outro homem também. Que a gente, ele andou com Jesus, foi apóstolo. Não. Quando veio aquele grande avivamento ali na igreja em Jerusalém, né, veio o crescimento, foi isso? A pregação de Pedro, a cura do coxo na porta formosa do templo, não é isso? Aí a gente vê que logo em seguida vem perseguição. E a perseguição foi tão grande que eu costumo chamar da diáspora cristã. Aí depois veio a diáspora judaica, não é isso? Mas primeiro a diáspora cristã, porque Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí a coisa estava tão boa ali em Jerusalém, é mania de ser humano, viu? Essa mania nossa não é boa não, viu? Você que é pastor, cuidado com isso. Vou fazer uma grande catedral, essa catedral prega mais do que nós juntos. Eu já ouvi esse besterol, eu já ouvi isso. Tu tá me entendendo, irmão? Aí faz uma sede que tem um custo de manutenção absurdo, né? Compra aquele carrão pro pastor, que isso é errado, né? Se ele tem a remuneração, a ajuda dele, que se compra um carro com o dinheiro dele, entendeu? Mas, seguindo em frente, vamos lá. E aquela catedral tem mármore, tem tudo, né? E eu acho que não é necessário isso aí, não. Não é para pregar o evangelho. Jesus te mandou pregar o evangelho. Lá em Lucas 12, o que Jesus disse? Vende que vocês têm e Deus compre, terão tesouro no céu, não é isso? Aí, ao invés da gente vender, da gente aplicar, investir, né? E não acumular tesouro aqui na terra, a gente fica fazendo templos suntuosos. Para que isso? Vai vender ele? Claro que não, nós não somos donos de imobiliária. É isso? Não é verdade? Não é. Aquilo dali não é uma propriedade do indivíduo, aquilo dali é um patrimônio da igreja, que ela é uma instituição, entende? Aquilo dali tem que ser chamado, como Jesus disse, quando Jesus entrou lá no templo em Jerusalém. Jesus ia muito lá, e você gosta de não precisa de igreja, tem que ler Bíblia. Aí Jesus estava sempre ensinando no templo. Quando chegaram para prender ele lá, tu viu? Chegaram para prender, Jesus disse para eles: eu estava todo dia com vocês no templo, por que vocês não foram lá me prender? Quando Jesus começa o ministério dele, você já leu, está lá em Lucas,
Está lá, Lucas 4, está lá em Marcos 6. No dia de sábado, entrando na sinagoga, aonde fora criado. Entende como era seu costume? Então Jesus estava sempre, não podia ir lá em Jerusalém no templo, ia na sinagoga na cidade que ele cresceu. Não é assim? Então aí não precisa fazer uma catedral, aquela coisa cheia de ouro. Para que isso, meu irmão? Ouro é lá nas ruas de ouro, na mansão celestial. Aqui não é para acumular ouro, não é para acumular prata, tu está entendendo? Nem rei pode, o rei de Israel está lá. Deuteronômio, você viu lá? Deuteronômio 17, vocês colocam um rei do meio de vocês, mas ele não pode voltar para o Egito, não pode acumular prata, não pode acumular ouro, não pode ter muitas mulheres. O que está precisando, tem pastor pregando Bíblia, mas eles estão precisando não pregar a Bíblia, só pregar a Bíblia. Precisamos nós, pastores, viver a Bíblia que nós pregamos. Deixamos a hipocrisia de lado. Porque quando Deus mandou a tragédia sobre a nação de Israel, e Deus já havia avisado Jeremias, ele disse, templo do Senhor, templo do Senhor. Achava que Deus não puniria Jerusalém e não permitiria que o mal assolasse por causa do templo. Lá estava o grande templo de Jerusalém. E os babilônios que vieram e arrasou com tudo e morreu muita gente, porque achavam, não, Deus tem um dever de cuidar de Jerusalém, cidade de paz. Deus tem a obrigação de cuidar do templo e Deus não mora em casa feita por mãos humanas. Tu está me entendendo, meu irmão? Tu está me entendendo, minha irmã? Então, aí eu me dirijo a você que foi chamado. Você viu o Filipe? O Filipe era um anônimo, irmão. Não diz assim, Jesus chamou o Filipe e tal. Não, a igreja elegeu o Filipe para apóstolo. Não, foi Matias. O Filipe foi eleito para ser o quê? O servo sob segunda ordem. Aquilo que o diácono é, para cuidar de coisas materiais, não é isso? Qual o problema que estava tendo lá entre as mulheres judias e hebreias, judias e gregas, é isso? Então, veja só, ele foi escolhido já diácono, muito querido da igreja. O Estevão também foi escolhido para ser diácono, um servo sob segunda ordem. Mas aí a gente vê Atos 8, né? Filipe, por causa da perseguição. Todo mundo foi disperso em Jerusalém quando a perseguição veio, queria fazer um templo, trazia doentes para que a sombra de Pedro projetasse sobre eles, muita cura, e Jesus fazendo milagre, mas eles se ajuntando, já vinha gente de outras nações para Jerusalém. E Deus, através de Cristo Jesus, permitiu a perseguição e saíram corridos de Jerusalém, né? E aí, nessa saída daqueles irmãos, por causa da perseguição, nasce a igreja de Antioquia, onde Paulo e Barnabé foram chamados pelo Espírito Santo, né? E a grande igreja de Samaria, que João e Pedro desceu lá, pôs a mão sobre os irmãos, receberam batidos com o Espírito Santo. O maior autoridade dali, né, dizia que ele era a grande virtude de Deus. O Simão mágico ali em Samaria se converteu. Mas como houve conversão em Samaria? Tu já leu? Filipe desceu para Samaria. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os demônios saíram de muitos que os tinham gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. E dali por diante você vê o Espírito Santo guiando Filipe, falando com Filipe, e Filipe sendo uma bênção nas mãos de Deus. Jesus chamou você, meu irmão. Chamou você, minha irmã. Você é um anônimo que gosta de pregar. Continue pregando na rua, na penitenciária, na cadeia pública, lá na praia, se você é um pregador, né? Lá na beira da praia. A minha sogra mora em Santos. Eu tenho um filho, meu filho adotivo mora em Santos, né? Eu tenho neto lá em Santos. Eu gosto muito de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Piruíbe, Mongaguá. Eu conheço tudo e gosto muito. E tem os irmãos que evangelizam ali na praia, né, os turistas. Continue, meu irmão, fazendo o que Deus chamou você de fazer, né? Eu ia com o papai na cadeia pública pregar, nas praças do culto ao ar livre, o meu amado pastor André Moreira Júnior fazia lá na minha cidade de São Lourenço, Minas Gerais, né? Lá na minha Carmo de Minas, sul das Minas Gerais, o pastor fazia, meu pai recém-convertido, que a minha mãe ia, no final dos anos 70, aquelas fazendas, eram os cultos mais lindos, né? O povo saía a pregar, e hoje nós estamos querendo grandes campanhas, grandes catedrais, e a gente quer que o povo venha, né? Não vai atrás de ninguém. E Jesus, o que Jesus ensina, meu Deus do céu? Está em Mateus 4 e Mateus 9.
E está escrito: percorria Jesus todas as aldeias, cidade, né? Cidade em cidade, aldeia em aldeia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e moléstias entre o povo. E levantando os olhos, viu uma grande multidão e teve grande compaixão deles, porque viu-os desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, poucos são ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiro para a sua seara. Então vamos pregar o evangelho. O pessoal está assustado com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu no tempo do Rio de Janeiro, lembra? Petrópolis, Teresópolis ali. Aquela tragédia que foi terrível também, de água matando gente, é uma tragédia. Isso é triste. Vamos orar pelos nossos amados do Rio Grande do Sul, né, contribuir e tal. Mas isso sempre vai acontecer. Um país acontece de um jeito, outro país de outro jeito. A guerra lá em Gaza, a Ucrânia vivendo esse momento dramático, guerra com a Rússia, e agora o primeiro-ministro da Eslováquia também foi baleado, eu acho que é Eslováquia mesmo, estava lá na rua, lá levou um tiro, aquele negócio. O mundo está convulsionado, uma convulsão. E Jesus falou sobre isso. Isso é um sinal de que Jesus está para voltar para o arrebatar da igreja. Mas para a igreja Jesus deu uma ordem, né? E Jesus mencionou ali, falando em Mateus 24, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Então, meu irmão, não espere nada, não. Aí eu vou, quando a minha convenção mandar, meu pastor mandar, irmão, eu fiquei em convenção de 98 até 2017, e viajando e tal, e aquele negócio todo, e participa. E geralmente época de política é uma beleza, né? Os pastores vão de longe, não tem oportunidade nenhuma. Aí os políticos estão um monte dele que nem crente é, irmão. Aí vem tudinho, né? Senta no púlpito. Aí o senhor governador da palavra, eu não vi Jesus dando oportunidade para o Herodes, não. Herodes queria até falar com Jesus quando Jesus foi preso. E Jesus não conversou com Herodes, tá? E quando a gente chega lá em Lucas, capítulo de número 13, aí chega o emissário do Herodes lá. Sempre tem os políticos, chega um político sem vergonha lá, aí falou para Jesus, sai daqui porque o Herodes quer prender você. Aí Jesus poderia ter ido lá, não, seu Herodes, não prenda eu não, por favor, eu sou o filho de Deus, vou te dar uma forcinha para você ficar no trono. Jesus, não, meu irmão, vou aprender com Jesus, pastor. Aí Jesus disse para aquele emissário, vai lá e diga aquela raposa, aquele malandro, aquele espertalhão, né? Diga para aquela raposa que eu opero milagre hoje, e amanhã e ao terceiro dia sou consumado. E convém que eu faça a obra hoje e amanhã para que um profeta não morra fora de Jerusalém. Aí Jesus fala com Jerusalém. Porque você viu lá, né? Herodes estava lá, mas o povo bajulava Herodes. Bajulava Herodes. Você pode ver que até sumo sacerdote tinha dois, era só um, Anás e Caifás, o sogro e o genro. A coisa estava, mas estava do jeito que está hoje. O sogro e o genro, era sumo sacerdote. É assim que funciona a coisa, viu, meu querido irmão? Minha irmã, cuidado com isso. Aí Jesus diz lá, a mensagem para Herodes. Falou com Herodes, manda mensagem para o povo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te, assim como a galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas tu não quisestes. Jerusalém, se tu soubesse, a menos este dia que a tua parte pertence, mas isso está encoberto. Não queria, irmão. Entendeu? Então Deus não fica bajulando quem não quer, nem bajula político, não. Um político é um ser humano que precisa de Jesus como qualquer outro. E a política é uma arte do bem governar aquilo que é público, não é isso? Mas vamos deixar isso para lá, então vamos concentrar aqui sobre evangelho, sobre igreja. Você é pastor de uma grande igreja, né? Então construa lá no bairro, lá longe, um obreiro que Jesus está levantando, ajude ele. Ajude ele, dê uma mãozinha para ele, dê uma força para ele, anima ele, um ou outro ajudou, entendeu? Então, anima ele, fortalece ele, entendeu? Seja unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas. Meu irmão, está na Bíblia, está lá em Hebreus, entendeu? Está em Hebreus. Esteja contente com aquilo que a gente tem. Nós temos que estar sempre querendo o que Jesus quis.
almas, né? Salvação das almas perdidas, pessoas morrendo sem Jesus, e o dever de pregar é nosso. Jesus salva, mas a igreja prega. Forte abraço, meu irmão, forte abraço, minha irmã. Continue orando por nós aí, aqui em Roraima. Nós estamos orando por você. Ore para a Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, tá? Estamos em Roraima, estamos em Goiás, estamos em São Paulo. Contamos com a sua oração. Eu comecei o trabalho, essa igreja, né, que tem crescido para a glória de Deus, debaixo de um pé de mangueira, viu, meu irmão? Em 2008, debaixo de um pé de manga, com uma cadeira da Brahma que uma vizinha emprestou e uma tábua velha, né? Foram 3 irmãs comigo, a minha esposa e a minha filha, e Deus tem nos abençoado, e podemos gritar, né? A nossa igreja chama-se Assembleia de Deus Ebenezer, porque estamos ali, aquele texto de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, está escrito: e Samuel colocou uma pedra entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, e que a sua fé esteja fundamentada na pedra principal, que é Cristo Jesus. E guarde a palavra para que você esteja sobre essa pedra, sobre essa rocha, porque Jesus, fim do seu discurso, seu grande sermão, que começa em Mateus 5 e termina em Mateus 7, Jesus fechou dizendo: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre rocha, desceu chuva. Não, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Desceu chuva, correram rios, sopraram o vento, combateram contra aquela casa, ela não caiu, porque estava firmada sobre rocha. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhar-o-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Desceu chuva, correram rios, assopraram o vento, combateu contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda, não é isso? Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Já deixou de ligar agora aqui.